Romanos capítulo 8. Essa palavra tem sido esses últimos dias de consolo para a minha vida. 3 semanas que eu venho meditando esse texto. Versículo 31. Apenas o versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo faz 2 perguntas, e foi aqui que nasceu. Deus começou a trazer o meu coração quando ele pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisas? Destas coisas. E eu fui procurar na palavra, no próprio texto, que coisas excelentes são estas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Meus irmãos, nós precisamos, nesses dias, buscarmos a face do Senhor, do seu Evangelho, da sua palavra, buscarmos o seu Espírito Santo. Ele inicia o capítulo dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei da morte e do pecado. Ele começa falando: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei da morte e da lei do pecado. O versículo 2 está falando da lei do Espírito da vida. Em Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Há uma lei que nós precisamos atentar nesta noite. No versículo 3, nós precisamos dar uma paradinha para entender, para poder avançarmos no capítulo. Ele vai dizer assim: porquanto que era impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porquanto que era impossível a lei no aspecto de santificação, que estava enferma pela carne, a lei no aspecto moral, ela não conseguia nos santificar, porque ela estava enferma pela carne por nossa natureza. A nossa natureza, o homem velho, o homem carnal, o homem separado de Deus, a lei não tinha eficácia contra esse homem e santificá-lo. Paulo vai dizer que essa lei ela estava enferma quanto à carne, era impossível. Isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Aqui está falando da encarnação do Verbo, o Verbo que se fez carne, no tocante ao pecado. Com efeito condenou Deus na carne do pecado. Já que a lei não conseguiria fazer esse processo de santificação, porque estava enferma, a lei não conseguia ter êxito no aspecto de santificarmos, Deus envia o seu próprio Filho e diz que Deus condena na carne do seu Filho o nosso pecado. Por meio de Cristo, pelo pecado condenado na carne de Cristo, pelo sacrifício de Jesus, a obra de expiação de Cristo, Ele se faz carne entre nós. Deus envia o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus começa a fazer um processo no seu próprio Filho, de esperança para mim e para você. Estávamos longe de Deus, havia um abismo intransponível. Nós não poderíamos ter mais acesso a Deus. Nós poderíamos gritar e gritar, mas Deus não nos podia ouvir, porque havia um pecado contra nós. A lei do pecado e da morte estava debaixo da maldição da lei. Em Gálatas vai dizer que Jesus nos resgata da maldição da lei, se fazendo Ele mesmo maldição por nós. Porque o homem não podia cumprir a lei, porque a lei dizia: toda alma que pecar, esta morrerá. Todos nós pecamos e ficamos carentes da glória de Deus, e não havia sequer um justo que fizesse o bem. Todos pecaram, todos. Mas o fim da lei, o propósito da lei é Cristo. A lei vai apontar para um substituto, porque a minha condição de pecado, a minha condição de miséria me faz entender que eu preciso de um substituto, alguém que morra no meu lugar. E Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, Ele se coloca para aplacar a ira de Deus. Jesus se coloca na minha posição e na sua posição. Ele recebe a sentença na sua carne. O pecado estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nele não havia beleza nem formosura. Ele é castigado e moído por nossas transgressões, e ele recebe em sua carne o seu pecado e o meu pecado, abrindo uma nova realidade. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, esse tudo abre uma nova realidade. E é aqui que o Espírito Santo, que Paulo vai começar a trabalhar nesse capítulo, a fim de que, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus agora, por meio de Cristo, Ele deposita dentro desse novo homem o Espírito Santo. Quando eu meditava sobre isso, eu comecei a pensar em como entendimento nos falta. Quando Deus afirma que agora nós temos o Espírito Santo, precisamos andar segundo o Espírito. Porque se eu me inclino para a carne, eu vou colher o quê? Morte. Mas se eu me inclino para o Espírito, eu vou colher vida e paz. Ter o Espírito Santo dentro de nós, como selo, como penhor da nossa herança, como garantia, como ratificação da obra de Cristo. Porque no versículo 9, Paulo vai dizer que aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Ter o Espírito Santo como selo dentro de nós é uma confirmação, é uma ratificação da obra do Senhor Jesus na cruz. E se eu e você, nós não tivermos o Espírito Santo, nós não somos em Cristo. Não foi apaziguado a ele, Deus, estamos debaixo de maldição. O problema é que quando nós falamos do Espírito Santo também em nós, nos levamos para alguns estereótipos, para algumas gritarias, para alguns serviços pentecostais, o que foi criado ao longo da história. Mas muito mais que isso, o Espírito Santo é a garantia da propriedade que um dia Deus vai resgatar. Essa evidência
santificação, é o penhor. Deus, Ele já derramou o Espírito Santo para garantir na volta do Senhor que você é livre. Sem essa realidade, sem a vida do Espírito Santo, sem o selo desta promessa, eu e você estamos perdidos. O Espírito Santo, você pode fazer todo e qualquer esforço, mas só o sacrifício que apazigua isso e nos traz a verdade. Como temos vivido essa vida com o Espírito Santo? Que tipo de inclinação nós temos tido para a carne, porque o penhor da carne é inimizade contra Deus? Que tipo de vida nós temos vivido? Que tipo de evangelho nós temos vivido? Que tipo de cristianismo nós temos vivido? Porque Ele está dizendo que o Espírito vai trazer vida e paz. E muita gente pensa que quer ser cheio do Espírito Santo para pregar, ser cheio do Espírito Santo para cantar. Não, tem que ser cheio. Sempre resume a vida e a obra do Espírito Santo a serviço. E não é somente o serviço, mas é o estado, é um novo homem criado. O novo homem agora, Deus, assim como Deus soprou o fôlego de vida lá em Adão, no primeiro Adão, o último Adão sopra dentro de nós o Espírito Santo. Consolador, que nos estimula. Versículo 9 ele fala: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nossas pernas deveriam tremer com esse versículo 9, irmãos. Temos que avaliar a nossa vida. Mas no último domingo do ano, essa mensagem é só um ciclo que está passando, irmãos. Não adianta viver, ficar com expectativa, agora no próximo ano eu vou ler a Bíblia, no próximo ano eu vou. E a gente não vai, porque a realidade é hoje. Temos que nos arrepender hoje, porque muitos não vão passar em 2015, vão ficar em 2015. Como tem sido a nossa relação com Deus? Como tem sido a nossa inclinação a essa supremacia, a esse governo, a essa soberania? Deus ordenando, Deus guiando a lei do Espírito da vida, a lei dele, a determinação dele, o preceito dele, o governo dele, a exigência dele, o querer dele, a forma dele, o jeito dele. A igreja do Senhor não é, irmão, ministrada e regida por vamos filosofia. A igreja do Senhor é guiada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dar testemunho de Cristo. O Espírito Santo não é exibicionista para si mesmo. O Espírito Santo não tem uma característica egocêntrica de chamar tudo para si, mas sempre dando testemunho da segunda pessoa da Trindade, sempre dando testemunho do próprio Senhor. Qualquer reunião que eu e você possamos ir, se não for Jesus glorificado, não fique nessa reunião, porque o Espírito Santo dará testemunho de Cristo sempre. As pessoas pensam que igreja é repartição pública. As pessoas se convertem e pensam que vai viver a vida de igreja como se vive no seu trabalho, na sua vida pessoal, até mesmo em casa. A igreja do Senhor não é a minha casa, a igreja do Senhor não é o meu trabalho, não é da forma que eu penso. A igreja tem um preceito, tem uma determinação divina para vivermos como igreja. Para onde tem sido a nossa inclinação, meus irmãos? Isso é muito sério, porque esse Espírito Santo de santificação, esse Espírito Santo que quer nos santificar, nos levar a esse nível e vida de santidade, vai fazer uma obra no versículo 14. Vá comigo ao versículo 14, por gentileza. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são
filhos de Deus. Essa palavra guiado, no seu sentido original grego, ela quer dizer assim: conduzir, segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Vou repetir: guiado quer dizer conduzir, segurando com a mão, levando deste modo ao destino final. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser conduzido para um destino final estabelecido por Ele, que eu vou lhes apresentar esse destino final. Mas quem é guiado pelo Espírito, a quem literalmente, como o texto diz, o Espírito pega na mão e está conduzindo para o destino final, esses são os filhos de Deus. Aqueles que querem largar a mão da caminhada para viver segundo a carne, devemos avaliar a nossa vida, porque nós temos um propósito. Em Atos 9, o apóstolo Paulo ele tem um encontro com Jesus. Ele começa a carreira dele. Em Filipenses 3 ele diz que ele, esquecendo das coisas para trás, ficam e atentando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo está correndo. Em 2 Timóteo capítulo 5 ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele começou uma carreira, ele continuou perseverando nessa carreira e ele encerra a carreira. Muitos se ficaram no caminho, porque o apóstolo Paulo ele andava sendo guiado pelo Espírito. E ser guiado por esse Espírito nos dá o quê? O testemunho de filiação. São filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Se somos guiados, se o sacrifício de Cristo Jesus apazigua essa Deus na minha vida, eu recebo esse depósito na minha vida do Espírito Santo e sou guiado, levado pelo Espírito Santo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Recebemos o espírito de adoção. Versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma testificação do Espírito Santo no nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Através do quê? Do testemunho, do desenvolvimento, do crescimento, do desenvolver da vida cristã. Nesta caminhada, o Espírito Santo vai testificando, confirmando que nós somos filhos de Deus. Agora, não filhos comuns, não filhos em nós mesmos. Essa filiação, ela tem um padrão, ela tem um molde que o próprio Deus cria, que está no versículo, a partir do versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito eterno do Senhor de nos fazer filhos é conforme, como diz o versículo 29, a imagem do seu Filho. Não é um filho comum, mas é um filho, a imagem de Cristo, que reflita Cristo. O padrão da nossa filiação, de sermos filhos de Deus, é que nós nos pareçamos com Jesus. A imagem do seu Filho, de glória em glória, sendo transformada a imagem do seu Filho. Fomos o que? Chamados. E muitas pessoas valorizam só o serviço.
chamado para isso, eu fui chamado para isso, meu irmão, para aquilo. Nós somos chamados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Isso não é utópico, isso não é lúdico, isso é uma realidade espiritual, é uma veracidade bíblica, que nós somos chamados para sermos como Jesus. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você pode falar, mas o padrão é alto mesmo, mas essa obra não é minha, essa obra não é sua, essa obra é do Espírito Santo. É isso que Ele vem fazer, nos encher, fazer esse trabalho de transformação, de glória em glória. A gente vai se inclinando para Ele, Ele vai fazer esse trabalho, esses reparos, Ele vai trabalhando nessas lacunas, Ele vai trabalhando na tua carnalidade, na minha carnalidade, para que cheguemos a Cristo. Estamos caminhando para Cristo, igreja, para a glória de Cristo. Aleluia por isso. Não filhos comuns de qualquer jeito, mas segundo a imagem do seu Filho. Isso é maravilhoso, porque o padrão da nossa vida, como Paulo vai dizer, esquecendo das coisas que para trás e atentando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Temos nos parecido com Jesus ou com Adão, irmãos? Quando eu meditava nesse texto, teve uma hora que eu parei e pedi perdão. Não consegui mais meditar. Eu não estou com um discurso moralista, meus irmãos, mas nós precisamos de fato pedir que pelo Espírito possamos anular as obras da carne, mortificar as obras da carne, e para isso nós temos que orar, nós temos que buscar a face do Senhor em humilhação e reconhecer que nós precisamos de mudança. Porque há um farisaísmo, há uma arrogância, há um pápia muitas vezes, principalmente daqueles que estão com o microfone na mão, que estão, querendo, meus irmãos. Nós precisamos nos arrepender e permitir que o Espírito Santo faça esse trabalho. Por isso que em Tessalonicenses vai dizer: não apagueis o Espírito, não impeçam o trabalhar do Espírito. Deixa Ele te compreender. Arrependei-vos, pois, e sejam cada um batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o que? O dom do Espírito Santo. É a habitação, a plenitude, a realidade, a nova vida do Espírito. Arrependimento. Precisamos que o nosso coração se derreta em submissão, em temor ao Senhor. Isso vai resultar em testemunho local, isso vai resultar em testemunho na nossa reunião, isso vai resultar em testemunho na nossa cidade, na nossa casa, no nosso trabalho, porque são pessoas semelhantes a Cristo dando testemunho nessa terra. O Senhor não quer nos fazer religiosos, com estereótipos, com Bíblia na mão, com cabelo, sem cabelo, com barba ou sem barba. O Senhor quer fazer filhos, comprados pelo seu sangue, e nele depositado o Espírito Santo da promessa. Esse Cristo, o Espírito Santo está em você. Está mesmo? Reflitamos nessa noite, amada igreja do Senhor, sobre o nosso estado espiritual. Se nós temos caminhado de forma resoluta, firme, ou se nós temos ficado pelo caminho. Em Gálatas, Paulo vai dizer: vós começaste no Espírito, agora está experimentando na carne. Salomão vai dizer que mas vale o fim de todas as coisas do que o início dela. Não é como nós começamos, é como nós vamos terminar a nossa vida. Às vezes começamos empolgados,
Eu com meus 17 anos de evangelho já vi muita coisa, muita empolgação, mas pouca realidade. Eu não posso mais viver a vida que eu tenho vivido particularmente. Eu preciso do governo do Senhor na minha vida de forma prática. Enquanto nós acharmos que o trabalho, o dinheiro ou uma pessoa é mais importante do que a vida do Senhor, nós não vamos conseguir. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho é estreito e apertado, que conduz à salvação. Largo e espaçoso é o da perdição. Se Baal é Deus, segui. Se Deus é Deus, segui. Escolhei por vós. Precisamos ser trabalhada a imagem do seu Filho. Sabe por quê, queridos? Para que desfrutemos dessa verdade no versículo 17. Olha comigo. Olha só que maravilha. Ora, se somos filhos, a não condicional, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos também, para que também com Ele sejamos glorificados. É interessante isso que o apóstolo Paulo apresenta. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, ok? Aí ele fala assim: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Duas situações. Se somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, fato. Mas ele fala: e co-herdeiro com Cristo. Diferente. Somos filhos, temos direito a uma herança, mas Ele nos adotou. Por adoção, Deus só tem um único filho legítimo, que é Jesus, amém? Ele nos adota. E essa questão de co-herdeiro juntamente com Cristo é o seguinte: eu vou tentar ilustrar para você, para tentar que você alcance comigo. As promessas e a herança que estavam concernentes a Jesus, Deus agora, juntamente com Cristo, reparte comigo e com você. Talvez você não tenha entendido. Um dia o corpo mortal será revestido de imortalidade, é o que está no corpo de Cristo. Um dia esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. No versículo 32, acompanhe comigo. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou a Cristo, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Porque nós somos co-herdeiros nas bênçãos do Senhor. Agora, todas as coisas, meus irmãos, não pensem em nenhum tipo de questão material, de carro, de apartamento. É as coisas concernentes ao que o texto está falando, a salvação e a volta do Senhor. Porque essa posição de sermos guiados pelo Espírito Santo, de sermos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. No versículo 18, Paulo agora vai entrar nas questões que nos acometem, os problemas e as tribulações da vida. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Somente filhos têm essa esperança, que em meio às lutas e sofrimentos presentes,
não podem se comparar com a glória que será revelada em nós. Um dia nós habitaremos com o Senhor. Um dia nós estaremos eternamente com o Senhor. Mas só os filhos, só os selados com o Espírito Santo, só os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo poderão desfrutar da glória do novo. A pergunta é: em que base está esta verdade? Que simplesmente, de forma simples, eu desapresento. Porque ele fala que diremos, pois, à vista dessas coisas, se anda por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Deus não poupou a Cristo, antes o entregou. Isso fala da obra expiatória de Jesus Cristo. A validade da nossa filiação, da habitação do Espírito, de sermos filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo, está ligada à sua obra. E Paulo vai tocar aqui: não poupou seu Filho, entregou. No versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Somos justificados, Romanos 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Deus declarou para mim e para você, que somos filhos, que nós somos justos. Versículo 34: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele fala da morte e da ressurreição de Jesus, e que está à direita de Deus e também intercede por nós. Morreu, ressuscitou, e hoje Ele é o nosso advogado. Essas são as bênçãos, todas as coisas. Às vezes isso não é suficiente para nós, amados. Sermos selados, guiados pelo Espírito, sermos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque Jesus morreu na cruz para que essa verdade, para que estas coisas nos alcançassem. E aí, no versículo 35, eu agora começo a entender essa declaração de confiança, de certeza de Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É lindo, né, igreja? Porque quando nós somos filhos de Deus, quando nós temos a habitação do Espírito, o penhor da nossa herança,
quando nos tornamos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Paulo aqui poderia listar muitas outras coisas, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Há uma segurança para mim e para você, maravilhosa. Abra só versículo 1 desse mesmo texto. Olha como ele começa o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, dentro da realidade que lhes expus. E ele termina no versículo 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos. Ele começa no verso 1, nenhuma condenação, e ele finaliza no 39, não há separação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma separação. Amém. Vamos curvar nossa cabeça nesse momento. Não quero me alongar.